2026 vai ser o ano onde os capitalistas malvadões que estão plantando agora vão colher os frutos e vão se tornar multimilionários. Vai ser o ano onde nós teremos aí o maior número de multimilionários sendo formados aqui no Brasil e no mundo, seus capitalistas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os ativos que vão permitir com que isso aconteça. Eu acredito que as criptomoedas vão trazer o turbo na valorização da nossa carteira antifrágil do milhão, que eu compartilho para os membros do canal e para os alunos do Clube dos Capitalistas. Então eu acredito que o turbo, a potência vai vir das criptomoedas e a gente, claro, vai falar sobre elas numa visão mais de longo prazo, falando de ciclo de mercado, que é diferente de ciclo econômico, tá, pessoal? Aqui no canal a gente fala bastante de macroeconomia, de ciclo econômico, mas o foco desse vídeo vai falar de ciclo de mercado e claro que o ciclo econômico pode interferir no ciclo de mercado, como eu falei nesse vídeo de ontem, né? Os dois cenários. Se você não assistiu, seu capitalista, o vídeo de ontem, o último vídeo que eu lancei aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aqui nesse vídeo eu falei sobre os dois cenários que a gente pode observar na macroeconomia nos próximos meses, tá? Num cenário 1, a gente vai ter certos ativos que vão se beneficiar. No cenário 2, acredito que as criptomoedas seriam muito beneficiadas, né? Então é importante você entender isso aqui para não ser pego de surpresa, tá? Infelizmente esses vídeos aí informativos, num formato de aula, eles dão poucas views, né? Mas aqui a gente entrega muito conteúdo, pega quem quer, né? É desse jeito, pessoal. Então vamos lá. Qual que é a grande jogada aqui, pessoal? Inclusive, linkando com o vídeo que eu fiz aqui ontem falando dos dois cenários. A única coisa que me preocupa, vou começar do negativo e depois ir para o positivo. A única coisa que me preocupa desse ciclo de mercado é que a gente pode ter no meio uma correção do ciclo econômico. A gente observa o mercado tradicional espichado, a gente observa aí indicadores da macroeconomia que apontam que nós podemos ter uma recessão. Então, existe um risco macroeconômico. É claro que eu não tenho bola de cristal para saber o que fazer. Por isso que a gente investe antifrágil, assumindo humildade perante a incerteza. Por isso que a gente gerencia, né? Essa que é a grande jogada. E aí, no vídeo de ontem a gente falou sobre esses gerenciamentos, inclusive. E aí, pessoal, a grande jogada é que, por exemplo, tu pega 2020, né? Se você pegar o ciclo de 2020, você pegou uma grande correção aqui, ó, no meio do ciclo de alta, dessa primeira fase de bull. A gente pegou uma grande correção aqui, ó, justamente por conta da macroeconomia. O mercado tradicional veio abaixo, ocorreu a busca por liquidez, por conta do crash que aconteceu lá por conta dos fechamentos. E aí o mercado cripto despencou lá em 2020, né? E a grande pergunta é, nós estamos nessa primeira fase de valorização, a paulada mesmo viria lá para 2025, né? Pode ver aqui, por exemplo, o ciclo de 2017, é nessa última fase geralmente que vem a grande paulada, então eu acredito que esse ano, se nada vier de ruim da macro, a gente poderia ver valorização sim, mas se tiver uma correção da macro, seria uma oportunidade para quem tem caixa, né? Então, Gabriel, como é que eu aproveito essas oportunidades? Cara, faz o gerenciamento, né? Então, caso ocorra uma correção, tem a caixa para comprar mais barato, ou gerencia a posição com stop, por aí vai. Eu acredito que a grande paulada, né, vai ser justamente lá para 2025, certo? Então, 2024 vai ser um ano de plantar ainda, né? E se ocorrer essa correção vindo da macro, melhor ainda. Então, qual que é o risco que nós temos? A macroeconomia, o ciclo econômico. Agora, olhando o ciclo de mercado, é inegável que as criptomoedas aí nos próximos 2 anos têm um grande potencial de entregar muita valorização. E nós estamos começando agora a primeira fase dessa alta. Eu ainda acredito que a gente poderia ver uma correção dessa onda 1, certo? Que poderia dar oportunidade de entrada. Olhando aqui, por exemplo, o que aconteceu lá em 2020, se eu traçar a Fibonacci aqui, ó, desse movimento aqui, uma coisa que eu reparei, pessoal, é que a gente teve uma onda de alta aqui, certo? E ela foi até 0,5 de Fibo. Então, foi uma correção, né, digamos assim, desse movimento de baixa, um repique, né, desse movimento. Então, a gente tem uma onda de alta, certo? Bate aqui em 0,5 de Fibonacci e aí corrige, certo? E essa correção foi aquela paulada, né? Aquela paulada que eu falei para vocês do crash, tá? Então, ele subiu até 0,5 desse movimento e depois corrigiu. E agora, pessoal, o que está acontecendo nesse exato momento aqui no Bitcoin? Se eu traçar a Fibonacci desse movimento aqui,
a gente observa aqui claramente que nós estamos justamente batendo nessa região de 0,5 de Fibo, exatamente onde foi a resistência lá do último ciclo. Aí depois que bateu nessa resistência, teve uma grande correção, tá? Então, primeira onda, bate 0,5, correção, né? Eu não posso garantir que vai ter uma correção, mas seria interessante de observar essa correção do movimento 1, né? Um movimento corretivo ABC, tá? Que poderia abrir oportunidade, quem sabe a gente comprar Bitcoin abaixo dos 30 mil dólares. Observando as altcoins, pessoal, que é onde eu acredito que realmente vai trazer grandes valorizações, a gente observa que as altcoins elas estão ainda nas mínimas, né? Então lá na minha carteira que eu mostro para os membros do canal e para os alunos do clube, o meu foco vai ser altcoin, porque é ali que eu acredito que eu vou conseguir multiplicar meu capital em 10, 15, 20x. No Bitcoin é muito difícil acontecer. É nas altcoins que isso acontece. E a gente vai falar de altcoin season daqui a pouco, tá? Então, observando agora as altcoins, pessoal, para longo prazo, observando justamente para surfar esse ciclo, nós estamos agora nas altcoins na fase de depressão, na fase onde elas estão descontadas. Se você pegar a Uniswap, por exemplo, do topo até agora, ela ainda está corrigindo 94%. Então agora estaria no momento interessante de fazer acumulação pensando lá para 2025, 2026, tá? Então, bons ativos e acumulando agora pode ser interessante, pensando lá para 2025, 2026, tá? É claro que novos ativos vão surgindo e a gente vai estudando eles e vai aproveitando, né? Então, essa que é a grande jogada. Então, existem muitas altcoins ainda que estão nas mínimas, pessoal. Então, ainda existem muitas altcoins que estão nas mínimas e que estão entregando oportunidades para acumular, para surfar justamente esse ciclo. O Bitcoin vai entregar muita valorização, mas as altcoins bem fundamentadas, elas vão entregar muito mais valorização, potencial de multiplicação de capital. E é aí que eu acredito que os capitalistas malvadões vão conseguir potencializar a multiplicação deles e terem a chance de se tornarem multimilionários, né? Quem vem fazendo caixa com a gente, quem está se preparando aí, quem está plantando, né, vai colher mais à frente e a gente vai brindar no nosso churrascão do clube, seus capitalistas. Vocês vão ver aí, tá? Então, nós estamos iniciando agora, pessoal, o movimento de alta. Então nós estamos entrando agora na primeira fase de alta. E eu adoraria ver justamente esse movimento corretivo do Bitcoin dessa onda 1, tá? Abrindo oportunidade de entrada. Aqui, pessoal, eu estou ignorando a macroeconomia. Nós estamos falando de ciclo de mercado, tá? Estamos ignorando a macroeconomia. Aqui, nesse cenário de alta do Bitcoin, seria o cenário 2, que é o cenário inflacionário. O cenário 1 seria o crash, né? Então, se acontecer um crash vindo da macro, seria melhor ainda, porque aí você tem caixa para comprar mais barato e você vai conseguir pegar uma pernada de alta muito grande quando o dólar se desvalorizar, né? Porque qual que é a grande jogada desses dois cenários? No primeiro cenário, primeiro o dólar se desvaloriza, quer dizer, no primeiro cenário, que é o cenário do crash, primeiro o dólar se valoriza, os ativos se desvalorizam e aí depois o dólar começa a se desvalorizar e aí os ativos se valorizam, né? No segundo cenário, como eu falei naquele vídeo, o dólar já começa se desvalorizando e os ativos escassos, eles ganham valor, né? Por isso que as criptos podem se beneficiar principalmente do cenário 2, imediatamente. Agora, se ocorrer o cenário 1, vai ter uma grande oportunidade de acumulação para depois as criptomoedas se valorizarem, né? Para você que quer negociar cripto, cara, tem a BingX, link na descrição para você abrir sua conta. O legal da BingX é que ela não exige KYC, então você pode negociar suas criptos com privacidade. Essa que é a grande jogada aqui da BingX, tá? O link tá na descrição, cai para dentro e para você não precisar fazer o KYC, é só você mandar suas criptos para BingX para você negociar ou você usar um P2P para mandar o dinheiro para lá, tá? Aí ele vai converter o seu real para cripto. Caso você não se importe em fazer o KYC, tá tudo certo, a BingX aceita depósitos em Pix também, mas aí você vai ter que se identificar, beleza? Link tá na descrição para você abrir sua conta. Pessoal, como eu tava falando para vocês, a gente ainda não viu a temporada de altcoin começar. Por isso que eu ainda acredito que é os ativos que mais vão entregar a valorização são as altcoins. E se o Bitcoin corrigir, pessoal, a gente poderia ver ainda mais oportunidades de compra nas altcoins, tá? Então essa que é a grande jogada. Altcoins que podem entregar valor, pessoal, pegando aqui, cara, tem muita oportunidade, né? Lá no
Clube dos Capitalistas, eu vou mostrar nas atualizações, aqui no Membros eu vou mostrar também as altas que eu vou acumular, né, que eu tô garimpando, que eu acredito que são bem fundamentadas. Mas, cara, você pega, por exemplo, aqui Layer 2, né? Essas criptos de Layer 2, elas têm muito potencial de valorização no próximo ciclo. E aí, você vai comprar as moedas mais bem fundamentadas, não para fazer trade e tal. Não te impede de fazer trade, mas eu acredito que o que vai te dar retorno mesmo, que vai te deixar multimilionário, é você comprar e acumulando essas criptos, né? E só realizar lucro lá mais para frente, 2025, 2026, certo? Então você pega, por exemplo, aqui, ó, Layer 2, categoria de Layer 2, primeira cripto aqui é a Matic. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ela no ano passado, né? Então a Matic aqui é uma boa criptomoeda, o legal dela é que o que ela tem de supply, 96% já foi emitido, então ela não é uma moeda muito inflacionária, então ela tem muito potencial ainda de valorização, pensando num ciclo de altcoin season, né? Que a gente ainda não viu, certo, pessoal? A gente ainda não viu um ciclo forte de altcoin season, tá? Então, qualquer queda que ocorrer nas alts, falando de ciclo de mercado, tá? Ignorando a macroeconomia, é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade. Então, a Matic, por exemplo, é uma cripto bem fundamentada, que tem um supply que não vai ser muito inflacionário, né? Que não tem um supply infinito como algumas, então é interessante você observar isso aí. E quando a gente olha para o gráfico aqui, pessoal, deixa eu caçar a Matic aqui. A gente pode aqui estar num bom momento de acumulação, certo? E a Matic, cara, pode aí chegar a valer mais de $5, né? Então ela tem um grande potencial de valorização ainda. E se ocorrer uma correção no Bitcoin, melhor ainda, né? Comprar mais barato aí. Então existem vários projetos aqui, pessoal, Optimism, né? A Scale é uma das que eu tenho lá na minha carteira, que eu mostro para os membros e para os alunos do clube. A Scale é uma que eu acredito que vai entregar um grande potencial de valorização, tá? Então são projetos menores, são mais arriscados, né? Mas que pode ser interessante você ter lá na sua carteira, beleza, pessoal? Então, resumindo o vídeo, né? A gente ainda vai ter um período de plantio. Acredito que 2024 ainda vai ser um ano de plantio. Existem riscos da macroeconomia, como por exemplo o cenário 1 de uma correção, que seria uma grande oportunidade, para quem tem caixa pelo menos, né? Mas a gente não pode ignorar que o cenário 2 seria um cenário inflacionário, que o dólar sairia perdendo e a gente poderia ter muita valorização aí nas criptomoedas, que são ativos escassos, né? Então, essa jogada que eu quero trazer para vocês. O que é a carteira antifrágil? Nem 100% dentro, nem 100% fora. A gente assume umidade perante a incerteza e gerencia a nossa exposição, tá? Então, pessoal, sim, eu gosto muito das criptos, tá? E eu tô muito animado para que 2025, 2026 chegue logo, para a gente fazer o nosso brinde, para a gente fazer o nosso churrascão lá dos alunos do clube e vai dar bom demais. Quem plantar vai colher mais à frente, tá, pessoal? E aí, conforme o cenário vai andando, a gente vai dançando conforme a música, conforme a coisa vai acontecendo, a gente vai estudando, vai observando e vai fazendo nossa exposição, nosso manejo, né? Se o cenário 2 ficar mais óbvio, aumentamos a exposição em ativos que se beneficiam do cenário 2. Se o cenário 1 ficar mais óbvio, a gente vai se posicionar para se beneficiar do cenário 1. Né? Vai fazer hedge, vai aumentar o caixa, vai realizar a posição. Se o cenário 2 começar a ficar mais provável, né, a gente vai começar a aumentar a mão lá nos metais, nas criptomoedas, nas ações, para se beneficiar. Então essa que é a grande jogada. Sempre assumindo a umidade perante a incerteza. Beleza, seus capitalistas? Finalizo por aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo para geral. A gente se vê na próxima e brindaremos seus capitalistas malvadões, porque vocês serão os novos multimilionários do Brasil se vocês plantarem. A colheita, ela vai chegar. Forte abraço aí. Tchau, tchau.